Bíblia Sagrada. Provérbios. Capítulos 21 ao 31. Capítulo 21. Versículos 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, este, segundo o seu querer, o inclina. 2. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. 3. Exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. 4. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos, são pecado. 5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva, à pobreza. 6. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. 7. A violência dos perversos os arrebata, porque recusam praticar a justiça. 8. Tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa, mas reto, o proceder do honesto. 9. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. 10. A alma do perverso deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão. 11. Quando o escarnecedor é castigado, o simples se torna sábio, e, quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. 12. O justo considera a casa dos perversos e os arrasta para o mal. 13. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. 14. O presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva em sigilo, uma forte indignação. 15. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto, para os que praticam a iniquidade. 16. O homem que se desvia do caminho do entendimento na congregação dos mortos repousará. 17. Quem ama os prazeres empobrecerá, quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. 18. O perverso serve de resgate para o justo, e, para os retos, o pérfido. 19. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. 20. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. 21. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. 22. O sábio escala a cidade dos valentes e derriba a fortaleza em que ela confia. 23. O que guarda a boca e a língua guarda sua alma das angústias. 24. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome, procede com indignação e arrogância. 25. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. 26. O cobiçoso cobiça todo o dia, mas o justo dá e nada retém. 27. O sacrifício dos perversos já é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. 28. A testemunha falsa perecerá, mas a auricular falará sem ser contestada. 29. O homem perverso mostra dureza no rosto, mas o reto considera o seu caminho. 30. Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. 31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Capítulo 22. Versículos 1. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. 2. O rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. 3. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, e honra, e vida. 5. Espinhos e laços há no caminho do perverso, o que guarda sua alma retira-se para longe deles. 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele. 7. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. 8. O que semeia injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. 9. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. 10. Lança fora o escarnecedor, e com ele será a contenda, cessarão as demandas e a ignomínia. 11. O que ama a pureza do coração e a graça no falar terá por amigo o rei. 12. Os olhos do Senhor conservam aquele que tem conhecimento, mas as palavras do ínico ele transtornará. 13. Diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas.
14. Cova profunda é a boca da mulher estranha, aquele contra quem o Senhor se irar cairá nela. 15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. 16. O que oprime ao pobre para enriquecer-se ou o que dá ao rico certamente empobrecerá. 17. Inclina o ouvido, e ouve as palavras dos sábios, e aplica o coração ao meu conhecimento. 18. Porque é coisa agradável os guardares no teu coração e os aplicares todos aos teus lábios. 19. Para que a tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te hoje a instrução, a ti mesmo. 20. Porventura, não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos. 21. Para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem. 22. Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito. 23. Porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. 24. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico. 25. Para que não aprendas as suas veredas e, assim, enlaces a tua alma. 26. Não estejas entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas. 27. Pois, se não tens com que pagar, porque arriscas perder a cama de debaixo de ti? 28. Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. 29. Vês a um homem perito na sua obra, perante rei será posto, não entre a plebe. Capítulo 23. Versículos 1. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. 2. Mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão. 3. Não cobices os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. 4. Não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. 5. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois, certamente, a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. 6. Não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares. 7. Porque, como imagina em sua alma, assim ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. 8. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas suaves palavras. 9. Não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. 10. Não removas os marcos antigos, nem entres nos campos dos órfãos. 11. Porque o seu vingador é forte e lhes pleiteará a causa contra ti. 12. Aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. 13. Não retires da criança disciplina, pois, se a fustigares com a vara, não morrerá. 14. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. 15. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. 16. Exultará o meu íntimo, quando os teus lábios falarem coisas retas. 17. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor perseverarás todo dia. 18. Porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. 19. Ouve, filho meu, e se sábio, guia retamente no caminho o teu coração. 20. Não estejas entre os bebedores de vinho nem entre os comilões de carne. 21. Porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. 22. Ouve a teu pai, que te gerou, e não desprezes a tua mãe, quando vier a envelhecer. 23. Compra a verdade e não a vendas, compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. 24. Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar um sábio nele se alegrará. 25. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te deu a luz. 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. 27. Pois cova profunda é a prostituta, poço estreito, alheia. 28. Ela, como salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os infiéis. 29. Para quem são os ais? Para quem, os pesares? Para quem, as rixas? Para quem, as queixas? Para quem, as feridas sem causa?
E para quem, os olhos vermelhos? 30. Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. 31. Não olhes para o vinho, quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. 32. Pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. 33. Os teus olhos verão coisas esquisitas, e o teu coração falará perversidades. 34. Serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro. 35. E dirás: espancaram-me, e não me doeu, bateram-me, e não o senti, quando despertarei, então, tornarei a beber. Capítulo 24, versículos 1. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles. 2. Porque o seu coração maquina a violência, e os seus lábios falam para o mal. 3. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. 4. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. 5. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento, mais do que o robusto. 6. Com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. 7. A sabedoria é alta demais para o insensato, no juízo, a sua boca não terá palavra. 8. Ao que cuida em fazer o mal, mestre de intrigas lhe chamarão. 9. Os desígnios do insensato são pecado, e o escarnecedor é abominável aos homens. 10. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. 11. Livros que estão sendo levados para a morte salva os que cambaleiam indo para serem mortos. 12. Se disseres, não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações, não o saberá aquele que atenta para a tua alma, e não pagará ele ao homem segundo as suas obras. 13. Filho meu, saboreia o mel, porque é saudável, e o favo, porque é doce ao teu paladar. 14. Então, sabe que assim é a sabedoria para a tua alma, se achares, haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança. 15. Não te ponhas de emboscada, ó perverso, contra a habitação do justo, nem assoles o lugar do seu repouso. 16. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. 17. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar. 18. Para que o Senhor não veja isso, e lhe desagrade, e desvie dele a sua ira. 19. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos perversos. 20. Porque o maligno não terá bom futuro, e a lâmpada dos perversos se apagará. 21. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei e não te associes com os revoltosos. 22. Porque de repente levantará a sua perdição, e a ruína que virá daqueles dois, quem a conhecerá? 23. São também estes provérbios dos sábios: parcialidade em julgar não é bom. 24. O que disser ao perverso, tu és justo, pelo povo será maldito e detestado pelas nações. 25. Mas os que o repreenderem se acharão bem, e sobre eles virão grandes bênçãos. 26. Como beijo nos lábios, é a resposta com palavras retas. 27. Cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e, depois, edifica a tua casa. 28. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, nem o enganes com os teus lábios. 29. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele, pagarei a cada um segundo a sua obra. 30. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. 31. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície, coberta de urtigas, e o seu muro de pedra, em ruínas. 32. Tendo visto, considerei, vi e recebi a instrução. 33. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. 34. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade, como um homem armado. Capítulo 25, versículos 1. São também estes provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. 2.
A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. 3. Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim o coração dos reis é insondável. 4. Tira da prata a escória, e sairá vaso para o ourives. 5. Tira o perverso da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. 6. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes. 7. Porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe, a respeito do que os teus olhos viram. 8. Não te apresses a litigar, pois, ao fim, que farás, quando teu próximo te puser em apuros? 9. Pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo e não descubras o segredo de outrem. 10. Para que não te vitupere aquele que te ouvir, e não se te apegue à tua infâmia. 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. 12. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. 13. Como o frescor de neve no tempo da ceifa, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. 14. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas que não fez. 15. A longanimidade persuade o príncipe, e a língua branda esmaga ossos. 16. Achaste mel? Come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venhas a vomitá-lo. 17. Não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. 18. Massa, espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. 19. Como dente quebrado e peça em firmeza, assim é a confiança no desleal, no tempo da angústia. 20. Como quem se despe num dia de frio e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções junto ao coração aflito. 21. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, se tiver sede, dá-lhe água para beber. 22. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. 23. O vento norte traz chuva, e a língua fingida, o rosto irado. 24. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. 25. Como água fria para o sedento, tais são as boas novas vindas de um país remoto. 26. Como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. 27. Comer muito mel não é bom, assim, procurar a própria honra não é honra. 28. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Capítulo 26. Versículos 1. Como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim, a honra não convém ao insensato. 2. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim, a maldição sem causa não se cumpre. 3. O açoite é para o cavalo, o freio, para o jumento, e a vara, para as costas dos insensatos. 4. Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhante a ele. 5. Ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. 6. Os pés corta e o dano sofre quem manda mensagens por intermédio do insensato. 7. As pernas do coxo pendem bambas, assim é o provérbio na boca dos insensatos. 8. Como o que atira pedra preciosa num montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato. 9. Como o galho de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos insensatos. 10. Como um flecheiro que a todos fere, assim é o que assalaria os insensatos e os transgressores. 11. Como o cão que torna ao seu vômito, assim é o insensato que reitera sua estultícia. 12. Tens visto a um homem que é sábio a seus próprios olhos. Maior esperança há no insensato do que nele. 13. Diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. 14. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim, o preguiçoso, no seu leito. 15. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. 16.
Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. 17. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. 18. Como o louco que lança fogo, flechas e morte. 19. Assim é o homem que engana seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. 20. Sem lenha, o fogo se apaga, e, não havendo maldizente, cessa a contenda. 21. Como o carvão é para a brasa, e a lenha, para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. 22. As palavras do maldizente são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. 23. Como vaso de barro coberto de escórias de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. 24. Aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. 25. Quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. 26. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. 27. Quem abre uma cova nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. 28. A língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Capítulo 27. Versículos. 1. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará à luz. 2. Seja outro o que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. 3. Pesada é a pedra, e a areia é uma carga, mas a ira do insensato é mais pesada do que uma e outra. 4. Cruel é o furor, e impetuosa, a ira, mas quem pode resistir à inveja? 5. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. 6. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. 7. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo o amargo é doce. 8. Qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar. 9. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim, o amigo encontra doçura no conselho cordial. 10. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. 11. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. 12. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. 13. Tome-se a roupa aquele que fica fiador por outrem, e, por penhor, aquele que se obriga por mulher estranha. 14. O que bendiz ao seu vizinho em alta voz, logo de manhã, por maldição lhe atribuem o que faz. 15. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. 16. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo na mão. 17. Como o ferro com o ferro se afia, assim, o homem, ao seu amigo. 18. O que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu senhor será honrado. 19. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim, o coração do homem, ao homem. 20. O inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. 21. Como o crisol prova a prata, e o forno, o ouro, assim, o homem é provado pelos louvores que recebe. 22. Ainda que pises o insensato com mão de grau entre grãos pilados de cevada, não se vai dele a sua estultícia. 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. 24. Porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa, de geração em geração. 25. Quando, removido o feno, aparecerem os renovos e se recolherem as ervas dos montes. 26. Então, os cordeiros te darão as vestes, os bodes, o preço do campo. 27. E as cabras, leite em abundância para teu alimento, para alimento da tua casa e para sustento das tuas servas. Capítulo 28. Versículos. 1. Fogem os perversos, sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. 2. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. 3.
O homem pobre que oprime os pobres é como chuva que a tudo arrasta e não deixa trigo. 4. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. 5. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. 6. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso, nos seus caminhos, ainda que seja rico. 7. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha seu pai. 8. O que aumenta os seus bens com juros e ganância ajunta-os para o que se compadece do pobre. 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. 10. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. 11. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio sabe sondá-lo. 12. Quando triunfam os justos, há grande festividade, quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. 14. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. 15. Como o leão que ruge e o urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. 16. O príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. 17. O homem carregado do sangue de outrem fugirá até a cova, ninguém o detenha. 18. O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. 19. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadio se fartará de pobreza. 20. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. 21. Parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. 22. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. 23. O que repreende ao homem achará, depois, mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. 24. O que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz, não é pecado, companheiro é do destruidor. 25. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. 27. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. 28. Quando sobem os perversos, os homens se escondem, mas, quando eles perecem, os justos se multiplicam. Capítulo 29. Versículos. 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a serviço será quebrantado de repente sem que haja cura. 2. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra, quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. 3. O homem que ama a sabedoria alegra a seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. 4. O rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. 5. O homem que lisonjeia seu próximo arma-lhe uma rede aos passos. 6. Na transgressão do homem mau, há laço, mas o justo canta e se regozija. 7. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. 8. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. 9. Se o homem sábio discute com o insensato, quer este se encolerize, quer se ria, não haverá fim. 10. Os sanguinários aborrecem o íntegro, ao passo que, quanto aos retos, procuram tirar-lhes a vida. 11. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio afinal lhe a reprime. 12. Se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. 13. O pobre e o seu opressor se encontram, mas é o Senhor quem dá a luz aos olhos de ambos. 14. O rei que julga os pobres com equidade firmará o seu trono para sempre. 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. 16.
Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. 17. Corrige o teu filho, e te dará descanso, dará delícias à tua alma. 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. 19. O servo não se emendará com palavras, porque, ainda que entenda, não obedecerá. 20. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. 21. Se alguém animar o escravo desde a infância, por fim ele quererá ser filho. 22. O iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. 24. O que tem parte com o ladrão aborrece a própria alma, ouve as maldições e nada denuncia. 25. Quem teme ao homem armas ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. 26. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. 27. Para o justo, o iníquo é abominação, e o reto no seu caminho é abominação ao perverso. Capítulo 30. Versículos. 1. Palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. Disse o homem: fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto. 2. Porque sou demasiadamente estúpido para ser homem, não tenho inteligência de homem. 3. Não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. 4. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome, e qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? 5. Toda palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. 6. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda, e sejas achado mentiroso. 7. Duas coisas te peço, não mais negues, antes que eu morra. 8. Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário. 9. Para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. 10. Não calunies o servo diante de seu senhor, para que aquele te não amaldiçoe e fiques culpado. 11. Há daqueles que amaldiçoam a seu pai e que não bendizem a sua mãe. 12. Há daqueles que são puros aos próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. 13. Há daqueles quão altivos são os seus olhos e levantadas as suas pálpebras. 14. Há daqueles cujos dentes são espadas, e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. 15. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá. Há três coisas que nunca se fartam, sim, quatro que não dizem, basta. 16. Elas são a sepultura, a madre estéril, a terra, que se não farta de água, e o fogo, que nunca diz, basta. 17. Os olhos de quem zomba do pai ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiros arrancarão e pelos pintões da águia serão comidos. 18. Há três coisas que são maravilhosas demais para mim, sim, há quatro que não entendo. 19. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma donzela. 20. Tal é o caminho da mulher adúltera, come, e limpa a boca, e diz, não cometi maldade. 21. Sob três coisas estremece a terra, sim, sob quatro não pode subsistir. 22. Sob o servo quando se torna rei, sob o insensato quando anda farto de pão. 23. Sob a mulher desdenhada quando se casa, sob a serva quando se torna a herdeira da sua senhora. 24. Há quatro coisas muito pequenas na terra que, porém, são mais sábias que os sábios. 25. As formigas, povo sem força, todavia, no verão preparam a sua comida. 26. Os arganazes, povo não poderoso, contudo, fazem a sua casa nas rochas. 27. Os gafanhotos não têm rei, contudo, marcham todos em bandos. 28. O geco, que se apanha com as mãos, contudo, está nos palácios dos reis. 29.
Há 3 que têm passo elegante, sim, 4 que andam airosamente. 30. O leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. 31. O galo, que anda ereto, o bode o rei, a quem não se pode resistir. 32. Se procedeste insensatamente em te exaltares ou se maquinaste o mal, põe a mão na boca. 33. Porque o bater do leite produz manteiga, e o torcer do nariz produz sangue, e o assolar a ira produz contendas. Capítulo 31. Versículos. 1. Palavras do rei Lemuel, de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. 2. Que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? 3. Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos, as que destroem os reis. 4. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. 5. Para que não bebam, e se esqueçam da lei, e pervertam o direito de todos os aflitos. 6. Dai bebida forte aos que perecem e vinho, aos amargurados de espírito. 7. Para que bebam, e se esqueçam da sua pobreza, e de suas fadigas não se lembrem mais. 8. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. 9. Abre a boca, julga retamente e faze justiça aos pobres e aos necessitados. 10. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede de finas joias. 11. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. 12. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. 13. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. 14. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. 15. É ainda noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. 16. Examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. 17. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. 18. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. 19. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. 20. Abre a mão ao aflito, e ainda a estende ao necessitado. 21. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. 22. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. 23. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. 24. Ela faz roupas de linho fino, e vende-as, e dá cintas aos mercadores. 25. A força e a dignidade são os seus vestidos, e, quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. 26. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. 27. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. 28. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa, seu marido a louva, dizendo. 29. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. 30. Enganosa é a graça, e vã, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. 31. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público louvarão as suas obras.